Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo 27. Nós vamos usar esse versículo como um versículo chave nessa noite. Versículo 27. Do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas ele respondeu, outra tradução: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Então fecha os teus olhos, recline a tua fronte. Pai amado, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, na qual estamos reunidos aqui, Senhor, em o nome de Jesus. E nesse nome, Senhor, nós queremos proclamar vida, salvação, cura, libertação, transformação, Senhor, de situações, transformação, Senhor, de problemas em bênçãos, cura, Senhor, da enfermidade, porque, Senhor, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para o meu irmão, é possível para ti, Senhor. Então nessa noite, Senhor, seja qual for a impossibilidade na vida, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, daquela que está nos assistindo, Senhor, através das transmissões, a tua bênção, Senhor, através da palavra que é poderosa, Senhor, para a geração de fé. Nessa noite, Senhor, a palavra produz a fé no coração e haja, Senhor meu Deus, a transformação do impossível em possível, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que precisamos e necessitamos? Tem alguém que crê aqui comigo? Amém, Jesus? Eu creio, meus irmãos. O pano de fundo desta frase de Jesus é um encontro que ele tem com um jovem. É mais um dos anônimos das Escrituras Sagradas. Interessante que você vai encontrar essa narrativa apenas no Evangelho de Lucas. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada sabem que Lucas, ele foi um discípulo de Paulo, não um discípulo de Jesus. Ele foi um seguidor de Paulo em suas viagens. E quando Lucas ele escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho coletando como que entrevistas das experiências pessoais, do que as pessoas vivenciaram e enxergaram ao caminhar com Jesus, ao receberem um milagre da parte de Jesus, ao serem doutrinados por Jesus. E provavelmente alguém narrou para Lucas esse encontro de Jesus com um jovem anônimo. É interessante que a Bíblia vai dar uma característica desse jovem. A Bíblia vai dizer que esse jovem era muito rico. E quando Jesus está ali em Jerusalém, esse jovem chega para Jesus com uma preocupação que é de todos nós. Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. O que é eternidade? De onde viemos? Para onde vamos? Todos perguntam essas perguntas. Mesmo que ele não crê em Deus, mesmo que ele crê em Deus. E esse era um jovem que com certeza já tinha aprendido as santas escrituras, porque ele pergunta a Jesus: bom mestre,
palavra mestre é rabi, rabone, que quer dizer ensinador, professor. E Jesus interpela dizendo: bom só tem um. Bom é Deus. Mas ele insiste e diz para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna? Quais são as minhas obrigações legais para que eu possa ter direito? A gente sempre entende, está isso enxertado dentro de nós, uma ideia de que se eu cumprir uma obrigação, eu tenho necessariamente um direito a usufruir. Eu tenho direito a algo desde que eu cumpra a devida obrigação. Então isso estava muito enxertado e está enxertado nas nossas mentes até os dias de hoje. Nós entendemos, na nossa maneira de viver, que se nós fazermos tudo de forma correta, nós somos bons. Sim ou não? Nós temos isso enxertado dentro das nossas vidas. Jesus responde ao jovem aquilo que o seu coração gostaria de ouvir. Ele diz: cumpre os mandamentos. Ele sentiu um alívio tão grande na sua vida. E ele disse: olha, isso eu já aprendi com o pai, eu já aprendi com a minha mãe, e tenho feito isso desde que eu era pequeno. Nós temos isso enxertado dentro de nós, que se nós cumprirmos esses mandamentos, nós já estamos salvos. Mas Jesus vem e destrói com o moço. Porque Jesus fala para ele uma coisa que talvez nós também precisamos aprender. O grande problema não é cumprir a lei. Não é fazer uma obrigação. O grande problema nosso é colocar o nosso coração no devido lugar. O nosso grande problema é o coração. O nosso problema não é as normativas. O nosso problema não é as leis. O nosso problema não é aquilo que possuímos ou deixamos de possuir. O nosso problema, irmãos, é onde está o nosso coração. Então, irmãos, eu vou pedir que tire o fundo musical porque está com canção aí. E os meninos foram arrebatados lá. Não foram porque eu estou aqui ainda. Tem mais alguém que está aqui comigo hoje? Glória a Deus, amém. Então, irmãos, o grande problema nosso é onde está o nosso coração. Jesus olha para o moço e diz assim para ele: olha, então só falta uma coisa para você. Só te resta uma coisa para você ser perfeito. Você precisa pegar tudo que você tem. Você precisa vender. E você precisa dar isso para os pobres. E você precisa me seguir. Meu Deus. Aquilo foi como um golpe no coração do moço. E a Bíblia diz que ele se retira. E é tão interessante que não há nenhum diálogo mais entre ele e Jesus. De tão forte que foi essa palavra de Jesus para ele. De tão terrível que foi para ele esta simples sentença de Jesus: vai, vende o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aí Jesus vira para os seus discípulos e lança aquela frase que todo mundo já ouviu falar: olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Será que Jesus estava atacando aqui as riquezas? Era isso que Jesus estava fazendo? Será que Jesus estava dizendo para nós que nós precisamos, como aquelas cantigas de roda de antigamente, né?
ser pobre, pobre de Maré Gessi? Será que é isso que nós precisamos ser para entrar no reino dos céus, irmãos? Será que nós temos que ser miseráveis para entrar no reino dos céus? Será que isso importa para Jesus? Será que riqueza ou pobreza, cor, gênero, importa para Deus? E eu já vi tantas mensagens e tantas teorias a respeito do tal do camelo e do tal buraco da agulha. Eu já vi mensagens fabulosas a respeito desse tema. Por exemplo, a mais conhecida talvez seja a teoria que o buraco da agulha fosse uma portinhola pequena e baixa ali nos muros de Jerusalém, que o camelo, quando não podia acessar pelo portão principal, ia passar pelaquela portinhola baixa, ele teria que se curvar, dobrar os joelhos e andar de arrasto. Camelo nenhum faz isso. Outra das teorias bíblicas que se levantou foi que camelo, na verdade, não era a tradução correta. A tradução correta do grego era camilo, corda. E buraco da agulha seria uma portinhola em navio. Então havia o cabo da nau, não do hino, né? Mas em que se usaria aquele cabo para se amarrar e fixar. Só que por vezes não passava aquele cabo. Pastor, e o que o senhor pensa? Eu creio, irmãos, que Jesus estava querendo ser literal mesmo. Eu não vou encontrar fundamentos bíblicos para essas teorias. Eu acho que Jesus estava sendo literal. Ele estava dizendo algo literalmente impossível. Literalmente, é impossível você pegar um animal que pesa mais de 150 quilos, se a minha memória não está equivocada, e você passar ele por um buraco de uma agulhinha. E pode ser até agulha de saco, irmão, não vai dar. Eu creio que Jesus estava sendo literal, ele estava falando de algo que realmente era impossível. E sabe por que eu entendo isso na Bíblia Sagrada? Porque os discípulos, se fosse alguma portinhola que houvesse no muro de Jerusalém, se fosse um cabo que passasse no buraco numa nau, os discípulos não ficariam tão surpreendidos. Por que os discípulos ficaram surpreendidos? Porque eles disseram para Jesus: então quem poderá se salvar? Jesus lançou uma impossibilidade. Só apenas reforçando aqui a questão do jovem. Jovem, ele não foi triste porque era impossível ele ser salvo. Ele foi triste porque o seu coração estava naquilo. E há um texto em Mateus, capítulo 6, se a minha memória não está equivocada, que diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde o seu coração estiver, aí está o seu tesouro. E quando você começa a fazer essas leituras bíblicas, então você começa a entender por que Jesus diz assim: ó, olha, não ajunteis tesouros na terra, porque os tesouros brilham aos nossos olhos, os tesouros nos seduzem, e a gente pensa que tesouro é só riqueza. Minha pergunta é: o que enche os teus olhos? O que faz os teus olhos brilharem? O que é o seu tesouro? Porque aonde você tiver o coração, aí está o seu tesouro. Por que aquele moço sai
triste dali? Por que aquele moço sai, quem sabe, cabisbaixo desse encontro com Jesus? Porque, apesar de uma pergunta importantíssima, o que farei para herdar a vida eterna? O coração daquele moço não estava nisso. O coração daquele moço estava na sua riqueza. Por isso que Jesus diz: não ponhais nela o coração. Porque aonde você colocar o seu coração, isso vai prender você. Isso vai sugar as suas energias. Isso vai sugar a sua dinâmica de vida. Isso vai roubar o seu tempo. Porque é aí que está o seu coração. É aí que você coloca a sua energia vital. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? O problema do moço não foi as riquezas. O problema daquele moço foi o seu coração. Aquilo que lhe prendia. Tem pessoas que muitas coisas os prendem. Quando você começa então a ler Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. Aí você vai entender por que Jesus parece que ele é uma pessoa egoísta. Se você fazer uma leitura simplista. Como assim, pastor? Sim, porque ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, terras e todas as outras coisas. Olha que coisa forte isso. A fim de me seguir. Quem está entendendo? Às vezes nós colocamos o nosso coração na mãe, às vezes coloca o coração no pai, a gente coloca o coração na esposa, no esposo, no filho, no trabalho, na empresa, no negócio, nas finanças, na profissão, menos em Deus. Colocamos o nosso coração em tantas e tantas coisas. E gastamos a nossa energia de uma maneira terrível. Passamos 2/3 do nosso tempo trabalhando. Quem está entendendo? E aí às vezes nós temos aquela impressão de Miqueias: juntamos num saco furado, colocamos por cima e sai por baixo. Será que só eu que já tive essa impressão? Que labutamos e parece que não vamos a lugar nenhum. Porque aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Por isso que você vai entender quando Jesus fala em Mateus capítulo 6: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Colocar em primeiro lugar o nosso coração em Deus. Colocar em primeiro lugar o nosso coração no céu. Oh, e todas. No original quer dizer suas necessidades. Nós temos que aprender como cristãos que Deus não nos supre o supérfluo. Deus supre necessidade. Neemias capítulo 9, você vai ver que Deus nunca deixou durante os 40 anos no deserto o sapato no pé dos filhos de Israel gastar. Era uma necessidade. O tecido, a roupa não se gastou, porque era uma necessidade. Você não tem fábrica de calçado no deserto, você não tem fábrica de roupa no deserto, você não tem tecelão. O Senhor vai suprir a sua necessidade. Paulo escreve isso aos irmãos, dizendo: e o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia.
O que o moço tinha aqui não era necessidade, ele tinha já o supérfluo, porque riquezas são supérfluas. Ou eu estou enganado? Riqueza é supérfluo, sim ou não, irmãos? Eu não estou pregando aqui contra a riqueza. Você pode ter a riqueza que você quiser, só não coloque nela o seu coração. E seja caridoso, generoso e bondoso para com aqueles que necessitam. E Deus vai multiplicar a tua riqueza. Porque riqueza, irmãos, para o generoso é que nem amor. Quanto mais você dá, mais você ganha. Os discípulos ficaram atônitos. Os discípulos ficaram perplexos. Eles não conseguiam entender a frase de Jesus quando ele diz que é impossível. É mais fácil. Tem mais facilidade o camelo passar pelo fundo da agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. Jesus está falando, é impossível. Agora, os discípulos se surpreendem, ficam atônitos. Quem vai se salvar, Senhor? Aí Jesus vem e utiliza a mesma palavra de forma negativa, uma positiva e uma negativa. Primeiro ele fala, as coisas ou os impossíveis para nós são possíveis para Deus. Os impossíveis seus são possíveis para Deus. A palavra impossível, irmãos, é adunatos. Quer dizer, não tem força, não há possibilidades, não tem energia suficiente, não há poder, não há força capaz de realizar o ato. Não há conhecimento necessário para realizar o ato. Eu quero que você comece a pensar em coisas que você está dizendo, olha, eu não tenho condições de fazer tal coisa. Eu não tenho condições de realizar tal coisa. Eu não tenho condições de transformar o coração do meu marido. Eu não tenho condições de transformar o coração da minha esposa. Eu não tenho força para transformar o coração do meu filho. Eu não tenho conhecimento necessário para convencer o meu filho de mudar a sua vida. Eu não tenho força suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer eu mudar o estilo de vida no qual eu estou vivendo. Eu não tenho força, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, eu não tenho energia para abandonar o vício, a prostituição. Eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria para vencer a doença que está no meu corpo. Eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho possibilidade, eu não tenho conhecimento necessário para poder mudar a situação na qual eu me encontro. Aleluia, Jesus. Há dois momentos muito graciosos na Bíblia que usam a palavra adunatos. Quando o anjo Gabriel chega em Lucas capítulo 2 e faz uma visita para Maria, uma menina em torno de 14, 15 anos de idade, que é despojada. Pastor, que é isso? Uma menina. Na cultura oriental, as meninas casam muito novas. E os meninos também. Quem nunca ouviu falar da cultura cigana? Eles casam muito novos, com 15, 16 anos de idade. Se fosse nos Estados Unidos, já no Brasil já é considerado crime. Imagina nos Estados Unidos que a maior idade é 21 anos. 21 anos, um jovem não compra bebida no comércio nos Estados Unidos. Ele só é maior de idade com 21 anos.
No Brasil, os meninos com 12, 13 anos estão bêbados pelas ruas. No Brasil, estão pegando ônibus na esquina para ir para o bailão na colônia. E às vezes eu passo, olho esses meninos e pergunto: onde está o pai dessas criaturas? Cadê a mãe dessas criaturas? Quem está entendendo? O anjo tem um diálogo com Maria e diz para ela: você vai gerar o Emanuel. Você vai gerar aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ela era donzela. Ela era, como se diria 20 anos atrás, uma menina pura. E ela tem essa convicção. Coisa boa, irmãos, quando você tem convicção de quem você é. Ela diz: é impossível. Adunatos. É impossível. Por quê? Porque eu não conheço varão. Eu estou despojado, eu estou num contrato de casamento. Eu ainda não conheci o meu esposo. Ou seja, eu não tive nenhum tipo de relacionamento sexual com homem algum e nem com aquele ao qual eu estou prometida. Esses dias eu conversava com um bispo, né, vou reservar aqui a não citar o nome, porque eu não tenho a permissão para falar, mas ele estava contando das lutas que ele estava enfrentando, porque os moços e as moças hoje não se reservam mais. Os moços e as moças não se guardam para o casamento. E ele dizia: no meu tempo de jovem não era assim. Eu casei virgem, a minha esposa casou virgem. A única mulher que eu conheço na minha vida na cama é a minha mulher. E eu falei para ele: então somos dois, viu, bispo? Eu só conheci a minha mulher no dia do meu casamento. Eu não conheci nenhuma outra mulher. Eu só conheço uma mulher. Aleluia. Maria era assim. É impossível. Adunatos. Eu não conheço homem algum. Não há conhecimento, não há força, não há energia que possa mudar isso, porque eu não tenho contato com homem algum. É impossível uma mulher gerar sem ter um relacionamento com um homem, mesmo que seja de proveta. Outra situação. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, se não me trai minha memória, os discípulos passam uma situação terrível. Eles passam a noite inteira tentando expulsar um demônio de um menino. Parecia nós, Alessandro, naqueles tempos lá. Expulsavam um demônio, entrava outro. Passaram a noite inteira. Jesus desce do monte da transfiguração, vai ao pé do monte, vem o pai do menino e diz: Senhor, se tu pode, ajuda-nos. Jesus olha para aquele pai e ele fala: tudo é possível. Agora Jesus usa uma palavra grega sem o A, porque A é uma negação. Toda vez que você vê um A na frente de uma palavra como um prefixo, algo que vem antes da palavra, um A, é uma negação. Então Jesus usa
Agora a palavra sem o A, ele fala dunatos. Tudo é possível ao que crê. O anjo Gabriel olha para Maria e fala a mesma coisa, dunatos. Ele fala, a Deus impossíveis. No original, a tradução seria, para Deus tudo é possível. Vamos pegar a tradução da palavra? Quando você dizer é possível, você está dizendo, existe força suficiente. Quando você diz é possível, você está dizendo, há poder suficiente. Quando você está dizendo é possível, você está dizendo, há conhecimento necessário para realizar tal ato. Oh, aleluia. Sabe essa luta que você está enfrentando, meu irmão? É possível para Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus tem todo o poder necessário para mudar a situação. Deus tem toda a energia necessária para transformar a situação. Deus tem conhecimento necessário, porque Ele tem todo o saber. Deus tem todo o poder, aleluias. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus tem toda a sabedoria necessária para mudar a situação. Deus tem todo o poder necessário para curar a enfermidade. Quando você diz tudo é possível para Deus, nada é impossível, você está dizendo, tudo que Deus precisa, Ele tem. Aleluia! Então, irmão, se Deus pode fazer toda e qualquer coisa, por que você está ansioso? Pedro vem e dá a cura para a ansiedade. Pedro vai deslançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? É uma expectativa que nunca chega. Você tem uma expectativa da cura, mas ela não chega. Você tem uma expectativa da solução do problema, mas ele não chega. Você tem uma expectativa da reconciliação no casamento, mas ele não chega. Você tem uma expectativa que o filho vai retornar para casa do pai e o filho não vem. E isso gera uma expectativa frustrada. Ansiedade é uma expectativa frustrada. Vamos pegar isso, tudo que eu falei para você, e vamos colocar no texto do apóstolo do apóstolo Pedro. Pegue toda a sua expectativa frustrada. Pegue todo esse problema no seu casamento que parece que não tem solução. Pegue essa luta familiar, essa luta com o seu trabalho, essa luta na empresa, essa luta no emprego. Pegue tudo isso que está gerando uma expectativa frustrada e lança aos pés do Senhor. Porque o apóstolo diz, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluias! Quando aquele pai ouve de Jesus a sentença dizendo, tudo é possível, ou seja, todo conhecimento, toda energia, toda força, todo poder necessário está à disposição daquele que crê. É isso que Jesus estava dizendo para aquele pai. Irmãos, a situação daquele pai, quem sabe, está como a minha e a sua. Como assim, pastor? O senhor tem momentos de fraquezas de fé? Tem, irmão, sou igual a você. Às vezes nós estamos tão machucados, judiados, as lutas nos, às vezes, apertam. E aquele pai olha para Jesus, e eu tenho certeza que ele olhou dentro dos olhos de Jesus e disse, olha, Senhor, eu até creio,
mas ajuda na minha incredulidade. Parece uma coisa antagônica. Eu dizer que creio e ao mesmo tempo eu dizer que eu sou incrédulo. Na verdade, ele está dizendo que a fé dele está quase apagando. Que ele está quase sucumbindo. E a Bíblia diz que Jesus, por causa da multidão, aleluias, ele repreende aquele espírito mudo e surdo da vida daquele menino e entrega curado na vida do seu pai. Outro lugar onde a palavra do natus, ela aparece, é no encontro de Jesus com Jairo. Sabe quando você está naquela expectativa e ela é frustrada? Isso acontece com Jairo. Alguém interrompe a jornada de Jesus para a casa de Jairo. É uma mulher que talvez ela entendeu o conceito do possível. Porque para a medicina ao qual ela já tinha recorrido, era impossível ela ficar curada. Mas ela disse, olha, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu ficarei curado. E ela sai, enfrenta a multidão, é outro sermão, mas ela sai dali curada. Mas ela interrompe a jornada de Jesus para a casa de Jairo. E vem mensageiros da casa de Jairo e dizem para Jairo, olha Jairo, não importunes o mestre, porque a menina está morta. Parece que Jesus estava desatento à situação, mas Jesus não estava. Jesus estava muito atento. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu posso não estar atento à tua situação. Eu posso, como até pastor, ser falho e não estar atento às tuas necessidades. Eu posso até estar como um desconhecedor do momento no qual você está vivendo. Mas Jesus nunca está desatento. E Jesus, como estava atento e está hoje atento, ele olha para Jairo e brada para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. O que acontece na vida daquele que crê, irmão? O que acontece na vida daquele que crê? Tudo é possível. Jesus está falando para Jairo, ei Jairo, você creia, tudo é possível, você vai ter a força necessária, você vai ter o poder necessário, eu vou estar com você, aleluias, oh glória a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus, ele está atento à tua necessidade, e tudo é possível ao que crê, aleluia Jesus. Eu não sei o que você precisa de Jesus. Aleluias. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas só para fazer o fechamento dessa mensagem. Eu creio em coisas impossíveis, irmãos. Eu já vi coisas impossíveis acontecer. Mas isso não é o maior milagre que Jesus quer fazer na sua vida. O maior milagre ainda continua do jovem rico, que é o milagre da vida eterna. Apesar de nós sermos necessitados, que Deus intervenha em situações específicas na nossa vida, Jesus ainda quer salvar você. Milagres são importantes, pastor? São. Sinais são importantes? São. Mas não salvam. Impossíveis se transformarem em possíveis são bons, pastor? São, irmãos. Maravilhoso. Mas impossíveis se tornarem possíveis não vão levar você para o céu. E aí voltamos ao primeiro ponto para encerrar. Você sabe, irmãos, Jesus fez muito milagres. O Espírito Santo me lembrou uma palavra que eu falei hoje à tarde na ceia do Arroio do Padre. Eu dizia para os irmãos ali, irmãos,
E eu vou falar a mesma coisa para você para encerrar. Eu já convido você a se colocar em pé. Imagine comigo que você está há 3 anos andando com Jesus. Você fosse contemporâneo de Jesus. O que quer dizer isso, pastor? Que você vivesse na mesma época e você seguisse a Jesus. Você andasse com Jesus. Você teria o privilégio de ter visto com seus próprios olhos tudo o que Jesus fez e realizou. Você poderia ter visto cegos enxergar no mesmo instante. Você poderia ter visto Jesus fazer o lodo no chão com seu cuspe, colocar dentro do olho do cego e mandar ele a Siloé, vai, enviado, e ele voltar chegando. Você poderia ter visto um outro milagre inusitado de Jesus. Qual é, pastor? Jesus cuspir. Se o pastor fizesse isso hoje, eu ia preso ao mar. Jesus disse para o mudo, bota a língua para fora. E Jesus... E o mudo saiu falando. Outro, ele abriu o ouvido do surdo fazendo assim, ó. Sabe aquele dedo molhado que as crianças fazem, aquele negócio nojento? Jesus fez isso no ouvido do surdo. E ele ficou ouvindo. Eu vou perguntar uma coisa para você. Será que a sua fé seria maior ou menor? Será que isso importaria na sua salvação, sim ou não? A sua fé seria uma fé estupenda, maravilhosa, incrível, sim ou não? Responda para você. Será que isso faria diferença nos conceitos que você tem para a vida eterna? Sim ou não? Para você que disse sim, eu lamento decepcionar você. Não faria diferença alguma. Como assim, pastor? Ver um paralítico andar, ver um ressuscitar, não faria minha fé ser mais forte? Jesus curou 10 leprosos. Quanto voltaram para agradecer, irmão? João, no final do seu evangelho, diz que havia livros quase no infinito, ou seja, nem todos os livros suportariam todos os sinais que Jesus fez. Quem já leu isso na Bíblia? Pergunto, mudou alguma coisa na vida dos 11 discípulos que sumiram na crucificação de Jesus? Irmãos, sumiram. Ele tinha mais de 500 discípulos, 12 mais achegados. Os camaradas viram tudo que Jesus fez. Eles viram coisas que nenhum ser humano viu. Por exemplo, Jesus andar sobre as águas. Agora, na hora da crucificação, só estava João. Mesmo assim, João não teve coragem de se revelar como discípulo. Ele enxergou, ele acompanhou, ele viu toda a jornada de Jesus, da fortaleza de Pilatos até o Calvário. Ele acompanhou Jesus todo o caminho, com Maria Madalena, com Maria mãe de Jesus e com Salomé. Mas em nenhum momento ele teve coragem de dizer, eu sou discípulo dele. E quando Jesus caiu com a sua cruz, João não se identificou para carregar a cruz de Jesus. E aí, irmão? Pastor, que negócio é esse, pastor? Irmãos, nós transformarmos as nossas palavras em ações são coisas muito difíceis. Por isso que Jesus dizia, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz fala de peso, de adversidade. Mas o bom, irmãos, que Jesus falou que até aquele jovem rico podia se salvar. Porque aquilo que é impossível
para mim é possível para Deus. Quem sabe está na hora de você realmente abrir o seu coração para Jesus. E dizer: Jesus, eu quero colocar o meu coração em Ti. Eu quero colocar o meu coração na eternidade. Eu sei, Senhor, que Tu pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Mas o impossível que eu realmente quero é ser salvo. Sabe por quê, irmãos? Era mais fácil você ir para o inferno do que você ir para o céu. Credo, pastor. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele se fez justiça de Deus em nós. Aleluia, Jesus. Ele transformou o impossível para você ser salvo. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós não estamos fazendo isso, mas eu estou com um negócio tão forte aqui no meu coração. Eu não vou impor as mãos sobre você, e eu não vou convidar os irmãos a impor as mãos sobre você. Irmão Paulo, tira essa luminária aqui com todo cuidado, bota no cantinho da cadeira ali, por favor. Bota naquele espaço de corredor da cadeira ali, ó. Tira ela daí. Presbítero Hélio, o senhor pode vir aqui no altar, por favor? Pastor Adão, por favor. Presbítero Alessandro, sobe aqui no altar, irmão. Eu vou encerrar o culto de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo está incomodando meu coração. Aleluia. Você que está em casa, você pode fazer a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Aleluia, Jesus. E eu quero convidar você, com todo o cuidado necessário, com o distanciamento necessário, você que sentiu Deus falar com você nessa noite, que você precisa mudar algumas coisas, que você precisa direcionar o seu coração para o lugar certo, que é Deus, que você quer ouvir a voz de Deus, mas tem algumas coisas que estão roubando. Alessandro, você pode pegar aqui aquela bombinha ali aí tem óleo. Você dá uma esguichadinha na mão de cada um, do pastor Adão, na sua, do presbítero Hélio. E o Espírito Santo está tocando no meu coração aqui para fazer 3 intercessões específicas. Porque são coisas que estão prendendo o seu coração. Nós estamos fazendo unção agora na sexta-feira com esse sistema. Você que quer participar dos cultos de fé, eu estou ungindo as mãos direitas dos irmãos nos cultos de sexta-feira. Começamos sexta-feira passada, uma corrente de 4 sexta-feiras, com uma mensagem temática na vida de Gideão, vencendo batalhas invencíveis. Quem teve sexta-feira aqui foi bênção de Deus, irmão. Venha sexta-feira, convide mais 2, 3 pessoas. Pode convidar visitante, pastor? Não só pode como deve, viu, irmãos? Amém? Convide. Mas eu sinto de Deus aqui, como é um culto hoje, ligado muito à família, a encontro com Deus. Eu sinto aqui de fazer 3 intercessões. Eu vou pedir então ao pastor Adão que fique nessa ponta, o presbítero Hélio naquela ponta ali, Alessandro aqui no meio, com todo o cuidado possível, por favor. Senão a irmã Tati vai me pegar da orelha. Puxa um pouquinho para trás, acho que dá para puxar um pouquinho para trás. Você que o seu coração tem muita preocupação com a sua família, e a sua família tem roubado a sua energia, você tem se sentido lutando, casamento, filho, família, relacionamentos familiares, você vem para esse lado de cá, com todo o cuidado. Eu peço já que a igreja feche os olhos, nós vamos para o encerramento do nosso culto, mas você que quer uma oração específica nessa área de família, pode sair do seu lugar, vem aqui para frente, fique afastado um dos outros, pelo menos uns 2 metros, com abertura de 2 braços, amém? Oh, glória a Deus. Vem bem para cá, queridos, vem bem para cá, sim, isso, fiquem afastados uns dos outros, amém, com devido cuidado, isto,
aqui no meio, irmãos, você que o seu coração lhe prende com questões materiais e financeiras. Isso tem roubado a sua vida de uma maneira terrível. Preocupação profissional, as coisas parecem que não dão certo. Tudo que você planejou para esse ano foi água abaixo e você até se desesperou. Você vai vir aqui para o meio. Aqui, ó, nesse meio aqui, bem de frente o gasofilácio aqui, lembrando as ofertas, lembrando o retorno a Deus. Irmão, se você tem, vem para cá. Hoje é o dia que você vai ser abençoado. Feche os olhos, fique em espírito de oração. Você vai vir para cá e você vai receber intercessão. Isso é para quem crê. Quem não crê não tem problema. Você em casa faz o mesmo propósito. Na frente do presbítero Hélio, porque os presbíteros que estão aqui em cima do altar, eles vão estender as mãos ungidas sobre você. Eles não vão tocar em você, mas vão estender as suas mãos santas, ungidas. Negócios que precisam ser resolvidos, vem aqui para frente, meu irmão. E agora aqui na frente do presbítero Hélio, desse lado esquerdo, se você está passando, que esse é os maiores males dos nossos dias, crise de ansiedade, você está ansioso, sintomas de depressão, preocupação. Irmão, seja sincero com você, não precisa ser sincero comigo, seja com você. Você não tem conseguido, tem gente aqui, irmãos, que o Espírito Santo está me falando, que não está nem dormindo direito à noite, de tanta preocupação. É muita preocupação sobre as suas costas. Vem para cá, irmão, corre. Eu não vou insistir. Eu vou começar a orar, os presbíteros vão fazer a intercessão deles, vão estender as mãos e vão abençoar. Isso é para quem crê, quem quer receber. Deus está me dizendo aqui, irmãos, que vai mudar o sentimento de corações aqui nessa noite. O Senhor vai mudar o sentimento de corações aqui nessa noite. Pastor, eu estou aqui no lado da família, mas eu tenho todos esses sintomas. Então recebe a primeira oração, vem para a segunda e vem para a terceira. Porque a bênção de Deus é completa, não tem problema, meu irmão. O Senhor que opera numa área, opera em todas. Amém? Você que ficou no banco, está tudo bem, graças a Deus pela sua vida. Então, irmão, você vai me ajudar daí, se você quiser sentar, se assente. Amém? Você vai ficar em espírito de oração, estenda as mãos para cá. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção de adoração, os presbíteros vão estender a mão e nós vamos orar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você vai começar a colocar diante do Senhor o que é que está te angustiando, o que está te perturbando, qual é a questão familiar que você precisa que Deus intervenha. Você que está aqui no centro, qual é a necessidade que você precisa que Deus resolva nas suas finanças. E nós estamos crendo, eterno Deus, Pai que está nos céus, enquanto os presbíteros estão com as suas mãos estendidas, nós estamos crendo no agir e no manifestar de Deus na vida dos teus filhos. Senhor, assim como Tu mesmo falaste, assim, Senhor, como Tu mesmo dissestes, Senhor, aquilo que é impossível para o homem, as coisas, ou seja, o tudo, Senhor, aquilo que para mim é impossível de ser feito, aquilo que é impossível de ser realizado, aquilo que é impossível de ser transformado, aquilo que é impossível, Senhor, meu Deus, de ser curado. Senhor, para Ti, Senhor, não é nada. Para Ti, Senhor, não existe impossível. Tu podes fazer tudo em todos. Tu podes realizar o Teu querer. Tu podes fazer o Teu agir. Então entra nessa família agora. Entra nesse casamento agora. Entra, Senhor, meu Deus, solucionando. Senhor, eu estou crendo que algo começa a acontecer nessa vida. Algo começa a acontecer nesse coração. Senhor, meu Deus, no Teu filho, Senhor, que o seu coração está angustiado por causas financeiras, por causas materiais, e ele se preocupa, Senhor. Ele, Senhor, meu Deus, às vezes perde a paz por causa disso. Senhor,
Entra agora, Senhor, em providência. Entra agora na situação. Entra agora, Senhor meu Deus, com a solução, dando sabedoria aos teus filhos. Senhor meu Deus, eu vejo aqui alguns irmãos e irmãs, Senhor, que estão passando por problemas de ansiedade, que estão passando por problemas, quem sabe, de síndrome de pânico, depressão, angústia. Senhor, está perturbando a sua vida, está perturbando a sua alma, está lhe roubando o sono, Senhor. Teu servo presbítero Hélio está, Senhor, com as mãos estendidas, e o milagre agora está sendo gerado. Senhor, a situação está sendo modificada, e o teu filho vai testemunhar, a tua filha vai testemunhar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Assim, meu Deus, como era impossível os filhos de Israel passarem o mar vermelho em pé a seco, mas, Senhor, tu usou um vento que soprou a noite inteira, e eles puderam naquele dia pela manhã atravessar o mar a pé seco, e Miriam atravessou e do outro lado cantou: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Então, Senhor, nós queremos ouvir os teus filhos cantando, nós queremos ouvir as tuas filhas cantando, que só tu é Deus na sua vida, só tu é Deus na sua casa, só tu és Deus no seu casamento, só tu és Deus na sua saúde, só tu és Deus na sua alma, só tu é Deus nas suas finanças, só tu é Deus nos seus filhos, só tu és Deus na sua casa. Aleluia! Meu Deus, levante as tuas mãos ao céu, meu irmão. Vamos agradecer o Senhor. Você vai agradecer porque você vai crer comigo que o milagre e a bênção aconteceu. Senhor, nós queremos te agradecer pela fé, Senhor, que os testemunhos virão. Os testemunhos vão chegar. Os teus filhos e as tuas filhas vão testemunhar, Senhor, que a ansiedade foi embora, que a depressão foi embora, que a angústia foi embora. Os teus filhos vão testemunhar, Senhor, que o seu coração descansou e as finanças foram abençoadas, regularizadas, e a bênção chegou na sua casa. Senhor, os teus filhos vão testemunhar, já estou vendo pela fé, que a bênção do casamento chegou, a bênção na vida do filho chegou, da filha chegou. Senhor, a bênção no relacionamento chegou. Toda a preocupação com o familiar, Senhor, foi embora, e agora a casa está em paz, a família está em paz, e só o Senhor é Deus. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Jesus.